Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Alguém trocou o áudio aberto, aparecendo agora um sinal de navio. Bom dia, Cadu. Parece aqueles sinais de navio, né? Pessoal, como eu havia deixado aqui em cima para vocês, vamos continuar com a correção do LIP 1, o laranjinha, a partir da página 26, tá? E aí, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí vocês podem falar comigo via chat ou abre o áudio e a gente conversa. Vamos ver se a tela está abrindo para vocês. Estão vendo a minha tela? Estou passando que a gente estava na 26. Sim. Beleza. Sim. Obrigada. Vamos lá para a página 26. 25, 26. Agora sim o texto. Vamos lá. Nós tínhamos aqui, são dois textos, né, na verdade, e a interpretação desses dois textos juntos. Então, é uma praça no meio do caminho. Com cerca de 2,5 milhões de habitantes, Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil. Segundo o IBGE, é um grande número de brasileiros e estrangeiros interessados em se estabelecer aqui, na famosa Terra do Sol, pois considera o bom clima, as belas praias e a hospitalidade do povo cearense ao definirem suas moradias. É uma bela cidade, com vários pontos turísticos e em crescente desenvolvimento, mas, infelizmente, com área verde reduzida e poucas praças, e uma delas está causando muita polêmica. A Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota e criada em 1947, já passou por muitas reformas, mas sempre teve presença marcante na vida dos fortalezenses, além de ser o símbolo concreto dos laços de Portugal com o Ceará. Contudo, o Plano de Ação Imediata em Transporte e Trânsito de Fortaleza, o PAIT, propõe a construção do binário Santos Dumont-Dom Luiz e, eventualmente, a substituição da rotatória, da qual a praça faz parte, por um cruzamento e 4 pequenas praças. Essa intervenção está dividindo a opinião da população, de políticos e de especialistas em arquitetura, urbanismo e engenharia de tráfego. De um lado, há os defensores da destruição da praça, pois pode ser benéfica tanto para a população quanto para as pessoas. Vai melhorar os passeios, facilitar o caminho dos pedestres e integrar os modais. O que são esses modais? Pedestre, ciclista, ônibus e veículos. Opa, peraí. Obrigada. Obrigada, Heitor. Defende Roberto Cláudio, prefeito da cidade. Isso não é uma praça, é uma rotatória, acrescenta. Ainda expõe 2 objetivos com o projeto: aumentar a fluidez das vias e reduzir os constantes acidentes na área. Para Luiz Alberto Saboia, coordenador do PAIT, a intenção da prefeitura é requalificar e aumentar a praça, não destruí-la. A alteração do formato da praça implicará um aumento de mais de 30% em seu tamanho. Por outra ótica, os defensores da manutenção da praça apontam uma relação afetiva com ela, que é uma peça histórica de Fortaleza. A arquiteta Marcela Lima, em entrevista, afirma que a referência afetiva que todos têm por ela não pode ser preenchida, deixando buraco na memória da cidade. Dizer que a praça não é uma praça é um insulto à nossa cidade e à inteligência das pessoas, diz o empresário e ativista Bosco Couto em carta ao prefeito. Dizer que não é uma praça por ser pouco frequentada não é um argumento plausível, pois o fato é que as praças estão inseguras, abandonadas e mal iluminadas. De fato, há déficit em relação à passagem de pedestres. No entanto, deve haver um estudo mais cauteloso, pois a troca da rotatória por semáforos não terá efeitos no trânsito a longo prazo. A construção do binário já foi finalizada, um túnel foi construído na Avenida Santos Dumont, semáforos foram colocados, mas as vias permanecem congestionadas nos horários de pico, evidenciando que semáforos não são alternativas inteligentes para os congestionamentos. Luiz Nogueira, engenheiro civil, afirma: vejo diversas pessoas achando que o problema do trânsito será resolvido com a retirada e substituição das rotatórias por semáforos. Não poderia haver maior engano. É imprescindível ressaltar a presença da praça na vida dos fortalezenses. Apesar do descaso evidente, vários grupos de jovens, desde os anos 1990, frequentam a praça, também eu, que passo por lá todas as manhãs e noites.
Os protestos contra a intervenção, como a virada, mostram que ela não é importante apenas para mim, mas para toda a população. Por todas as histórias que a envolvem, sou contra a destruição da praça, pois há várias alternativas propostas por arquitetos que evitam tal destruição, como a instalação de sinais antes da entrada dela, além de evitar o estacionamento próximo à rotatória. Diz Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor. Na democracia grega, o povo reunia-se na praça para decidir o futuro da cidade. Agora que o povo quer decidir o futuro da praça, não pode, pois houve uma votação fechada, feita por secretários e vereadores, em vez de uma decisão coletiva, popular e, acima de tudo, democrática. Há uma praça no meio do caminho dos planos da prefeitura, mas o poder municipal, em vez de tratar da questão democraticamente, renegou sua história como se ela fosse um mero empilhado de pedras. Quem escreveu foi Agna F.T. Vieira. E aí nós temos um poema. É uma ave, Heitor. Condor é uma ave muito bonita, bem grande. O título remete ao poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, uma relação de intertextualidade. Lembrando, intertextualidade é quando um texto está dentro do outro. Texto não é necessário pensar que é somente palavras. Eu posso muito bem pegar o trecho de uma música, eu posso pegar o trecho de um filme. Quer ver um exemplo? Nós temos aquele TikTok, né? E agora, o que viralizou bastante, uma das coisas, né, que viralizou bastante, foi uma cena do Rei Leão, que as pessoas chegavam na outra, passavam assim na testa, e aí vinha o som, né? Simba. Isso é uma intertextualidade. Vocês viram isso, não viram? Teve bastante aí no TikTok. As pessoas passavam tudo quanto era coisa na testa dos outros aí. É uma intertextualidade. Eu estou fazendo com uma pessoa, tinha gente que fazia com gato, com cachorro, mas é uma intertextualidade, porque você lembra do filme, tá? Então, qualquer coisa que lembra outra é uma intertextualidade. Um quadro, nós temos, o Maurício de Souza, ele fez o quadro da Mona Lisa, ele fez com a Mônica. Isso é uma intertextualidade. Teve um outro quadro também bem famoso, agora eu não lembro o nome do quadro. Ele também reproduziu, porém, na versão da Turma da Mônica. Isso é intertextualidade, tá? Quando um texto, um filme, uma música, algo se remete a outro. Então, agora, o poema de Carlos Drummond, chamado No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Para eu falar que no meio do caminho tinha uma pedra, o que isso significa? Quando a gente tem um mísero grãozinho de areia dentro do sapato, incomoda bastante, né? E a gente chega a falar, nossa, tem uma pedra no meu pé. E às vezes é um grânulo de areia, mas incomoda. Então, quando se fala que no meio do caminho tinha uma pedra, o que ele quer dizer com isso? Então, aqui na letra A, o que representa a pedra no meio do caminho? O que é isso? Pode abrir o áudio. Ou escrever. Ninguém? Uma dificuldade? Uma dificuldade, exatamente. Uma pedra no caminho é uma dificuldade, né? Os obstáculos que nós temos na nossa vida. Isso. Também imprevistos, Heitor, isso mesmo. Incômodo no caminho, isso. E como que essa ideia se relaciona com a dissertação? Então, a dissertação há uma praça no meio do caminho. O que tem a ver essa pedra no meio do caminho com a dissertação que foi feita pela... Qual que é o nome dela? Agna. Alguma coisa que não pode ser ignorada. Exato. Então, está se relacionando com a dissertação, algo que não pode ser ignorado. Neste caso, nós estamos falando de uma praça e que a praça está sendo um obstáculo para a prefeitura, né? E que aspecto do título, que aspecto do texto o título antecipa para o leitor? O que eu já tenho aí no meu texto que eu sei que vai acontecer? Só pelo título. Há uma praça no meio do caminho. E a praça seria tipo um problema para eles. Isso mesmo.
Exatamente, estamos tendo uma polêmica envolvendo a praça da cidade. Isso mesmo. Então, a gente viu logo no comecinho do texto que não é um lugar que tem muitas praças. E é o pouco que tem, eles estão querendo já tirar. E é isso que está envolvendo toda a polêmica. Posso ir para 28? Estamos aqui na 27. Podemos ir para 28? Peraí, Pro. Espero. Pronto. Pronto, mais alguém? Pode ir? Se ficarem calados, eu entendo que vocês já não precisam. Então vamos lá. Opa, voltando. Tô esperando, pode ir. Pode ir? Mais alguém? Dois. A introdução desse texto se dá pela contextualização que está relacionada ao tema. O que está causando polêmica na cidade vai ser tema do texto. Qual que é essa polêmica? Isso, a praça, Daniel, é isso mesmo. Nós temos o problema da praça que os governantes não, né? O prefeito pretende tirá-la a fim de resolver o problema de trânsito. Mesmo a cidade tendo poucas áreas verdes. 3. A autora do texto afirma que a população está dividida quanto à intervenção que a prefeitura planeja fazer e apresenta argumentos favoráveis e contrários a isso. A. Que expressões a autora usa para introduzir os argumentos referentes a esses posicionamentos. Aí são trechos do texto mesmo que ela coloca. De um lado, isso. De um lado, por outra ótica, certinho, Pedro. Sintetize os argumentos favoráveis à reforma e indique a fonte dessa argumentação. E aí, quais são os argumentos favoráveis? Que está lá no Melhorar texto. a locomoção dos carros. Isso. E evitar trânsitos. Isso. Além dos pedestres, né, também. Vai facilitar o caminho deles, porque a gente viu que o caminho dos pedestres estava um pouco ruim, mal iluminado. Então, os argumentos favoráveis, facilitação do caminho dos pedestres, os meios de deslocamento entre carros, ônibus ficará melhor. E aí eles apostam numa redução de acidentes também. Isso daqui está no terceiro parágrafo, eu deixei para vocês marcado, tá? E logo depois a gente vê que essa redução não é real, né? Depois vem um especialista e fala que isso daí é por engano, não tem como você reduzir por conta disso. Mas, como argumento favorável, eles informam isso sim. Na C, sintetize os argumentos contrários à reforma da praça e indique a qualificação das pessoas consultadas. Então, quais são os argumentos contrários? Por que não mexer nessa praça? Por que não destruí-la? Quais foram os argumentos que a gente viu no texto? Monumento histórico e poucas áreas verdes. Exatamente. E além disso, é o ponto de encontro de jovens da cidade, né? Então, você tem poucas áreas verdes, tem um contexto histórico. E depois, a outra parte é a qualificação das pessoas consultadas. Então, quem que são as pessoas que eles trazem para ser com argumento contrário? Além da própria autora, né, que ela fala da própria experiência, eu mesma uso eu passo pela praça todos os dias, então, além dela,
também nós tivemos quem? A arquiteta e um ativista. E esse está no quarto parágrafo. Vocês viram que para produzir uma dissertação como essa, os argumentos, aqui ela apresentou os dois lados, né? Os argumentos positivos e os argumentos negativos. E para ambos, utilizou pessoas influentes para deixar cada vez melhor o próprio texto. Então não adianta eu falar, eu acho que isso é legal, eu acho que aquilo não é legal. O achar não tem razão. O porquê que você acha? Quais são os dados estatísticos? Pega uma pessoa de autoridade naquele assunto e põe no seu texto, que aí vai dar muito mais credibilidade. Posso ir para a próxima? Sim. Não, Davi, é 9h15 que Sim. começa. É 9h15. Pessoal, se vocês acharem mais fácil, vocês podem tirar um instantâneo também, e aí fica na nossa conversa. E é só vocês não saírem da conversa que vocês têm as respostas, tá? Aí depois que vocês saem, aí apaga tudo. Aliás, depois que vocês querem apagar, né? Na 4, pode-se afirmar, segundo o texto, que a autora é favorável ou contrária ao projeto da prefeitura? Aê, Gi, obrigada, viu? Isso. Imagina. Contrária. Copia a tese do texto. Qual que foi a tese? Onde ela fala que é contrária, né? Deixa eu ver, tem alguém digitando. Sou contra a destruição da praça. A tese, onde que se encontra essa tese? Na introdução, desenvolvimento ou conclusão? Onde está essa parte? Ninguém? Ela apresenta todos os fatos, explica, e aí ela fala que ela é contra a destruição. Na conclusão. Que justificativas a autora utiliza para defender a sua opinião? Então, na parte da defesa, o que ela fala para defender a própria opinião? Ninguém? Credo! Professora, eu coloquei que ela usou os argumentos de pessoas, tipo os ativistas, pessoas que são mais entendidas no assunto, para convencer o leitor e defender a opinião dela. Sim, também ela usa isso. Além disso, ela fala da própria experiência, ela defende que as praças precisam ser mantidas, certo? E ainda que temos outras alternativas para melhorar o trânsito, sem destruir a praça. Releia o início do 5º parágrafo. Dizer que a praça não é uma praça é um insulto. Esse trecho só faz sentido se se perceber que ele responde ao argumento já apresentado. Que argumento é esse? Alguém disse que aquilo não era uma praça. É isso que está sendo perguntado. Vocês acharam? Não é contrária. É quando o empresário diz, ele rebate a fala do prefeito, está lá no 3º parágrafo. Ele diz que isso não é uma praça, é uma rotatória. No 3º parágrafo, 1, 2, 3, na 4ª linha. Procurem lá no texto da 26, está entre aspas até. 3º parágrafo, 4ª linha. Isso não é uma praça, é uma rotatória. E agir atualizando. 6b. Esse trecho reforça ou rebate o argumento anterior?
Neste caso, é um contra-argumento, porque ele vai invalidar a argumentação apresentada. O que acontece? É um contra-argumento porque o outro fala assim, dizer que a praça não é uma praça é um insulto. O que o empresário falou? Isso não é uma praça, é uma rotatória. Como assim uma rotatória? É uma praça, nós temos ali o verde. Como é que você vai falar que isso não é uma praça? Então, porque não é uma praça, eu vou simplesmente destruir? Isso, Henrique, ele rebate, isso mesmo. Rafa já tirou o print da tela. Aê, então vamos para a próxima, tá? Complete o quadro abaixo. Então, na introdução que apresenta o tema, em que parágrafos que isso acontece? Nós temos que dividir o texto. O livro foi bem bonitinho com vocês. Ele colocou o número de 1 a 10, e agora nós vamos colocar os números aqui, de 1 a 10. A introdução acontece em qual ou quais parágrafos? Isso, 1 e 2. E os argumentos favoráveis e contrários? Eu entendi, Rafa, pode ficar tranquila. E os outros? O desenvolvimento, 3 a 6? Não. Não é também 3 a 8. É do 3 até... Vamos ver. Não, não é 5. Não, porque no 6 ele ainda fala do déficit. Isso, 3 a 7. E aí a conclusão é o que nos restou, né? De 8 a 10. E agora na página 29. Observe as palavras presentes no glossário junto ao texto. Você já conhecia com esse sentido? Aqui é totalmente pessoal, a questão 8. Se vocês já conheciam as palavras do jeito que elas estão. Então, aí vocês têm que justificar com que vocês conhecem ou não. Por exemplo, eu conhecia, não tive problema nenhum com vocabulário, ou não conhecia, mas depois, ali embaixo, vocês tiveram na página 26 a palavra binário. Aí vem o significado, a expressão usada para indicar que na cidade determinada via segue o sentido e a via paralela, o sentido oposto. Com ele transforma-se uma via de mão dupla em mão única. E a palavra modais, que refere-se ao meio ambiente, meio de transporte. O ônibus é o modal, assim como o carro, a bicicleta, o trem. Então essa é a pergunta, se vocês já conheciam essas palavras nesse sentido ou não, tá? Na letra B, elas fazem parte de um vocabulário específico. Qual vocabulário que é? Cearense, dos profissionais de trânsito ou dos estudantes? Essas palavras modais e binário. 1, 2 ou 3? Isso. A segunda. Exatamente, profissionais de trânsito. Tira um instantâneo aí dessa. Por favor. Aê! Releia essas orações da dissertação sobre a Praça Portugal em Fortaleza. As praças estão inseguras, abandonadas e mal iluminadas. 2. É uma bela cidade. É possível afirmar que essas orações têm predicado nominal? Para eu saber se tem predicado nominal, eu tenho que ver o verbo. Na primeira, as praças estão inseguras, abandonadas e mal iluminadas. Verbo estão, quem praticou a ação, as praças. Inseguras, abandonadas e mal iluminadas é o meu complemento. Este complemento se refere a praças? Ou só está se referindo aqui, complementando o verbo? Se refere às praças? Se refere a praças. Se está se referindo a praças, quer dizer que o meu verbo é de ligação e meu predicado é nominal, certo? E eu estou qualificando o meu sujeito. Beleza, Pedro? É uma bela cidade. E aqui, uma bela cidade, está só complementando o verbo ou também está dando uma característica para a praça? A praça também. Então, os dois estão com verbo de ligação. Consequentemente, meu complemento é um predicativo do sujeito, que são as características, ambos da praça. Qual a função sintática dos termos destacados? Qual a função sintática? Que nome que eles recebem? Vamos ver. Predicativo do sujeito? Sim. Ou Predicativo do sujeito. Dentro da função sintática, né? Dentro da análise sintática é predicativo do sujeito.
Se eu estivesse perguntando qual que é a classe gramatical, aí eu poderia dizer, peraí, deixa eu ver se não tem outra, não. Aí eu poderia dizer que são adjetivos, características, né? 10. Respeitando a norma padrão, reescreva o trecho a seguir, flexionando as palavras no singular, e aí sim você faz a adequação necessária. Semáforos não são alternativas inteligentes para os congestionamentos. Como é que fica no singular? Exercício simples, hein? Parece fundir um aqui, ó. Vai, Rafa, digita rápido. Agora, ó. Quando a gente voltar no presencial... Semáforo não é alternativa inteligente para o congestionamento? Isso! Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou ensinar vocês datilografia, para vocês fazerem bem rápido. Já dei aula de datilografia, gente. Olha a idade. Que coisa, né? Tá bom, vai dar aula de datilografia, eu tinha 15 anos. Semáforo não é uma alternativa. Certinho, Rafa. Qual foi a alteração necessária na escrita? O que eu tive que fazer de alteração necessária? Eu tenho que fazer o seguinte, se eu coloquei aqui o meu sujeito no singular, o meu verbo também e o complemento também tem que combinar com ele. Até porque eu estou diante de um verbo de ligação, onde este tem que se referir ao outro, né? Então, tudo tem que estar no mesmo gênero e mesmo número. De novo não o quê, Pedro? O que de novo não? Aê, já tem a print da tela. O que de novo não, Pedro? Datilografia. Não é xilografia, não. Xilogravura. Xilogravura é outra coisa. É aquele que vocês fizeram no isopor. Datilografia é máquina de escrever. Você usa os 10 dedinhos. Não, não tem mais, não, Pedro. Mas acho que vocês tinham em arte, né? 11. Leia as orações. Vários grupos de jovens frequentam a praça. Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil. Uma delas está causando muita polêmica. A praça não é mero empilhamento de pedras. Sublinhe as formas verbais e classifique o predicado em verbal ou nominal. Então, na primeira, vários grupos de jovens frequentam a praça. Verbo, frequentam. Frequentam. Eu sei o que significa ação de frequentar? Sim. Sim, então é núcleo do meu predicado, é um predicado verbal. Na segunda, Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil. Qual que é o verbo? É. Isso, a Rafa tá ligeira ali, ó. É. Sei o que significa ação de ser, Fortaleza é, consigo entender? Não. Não. Eu só vou conseguir entender pelo meu complemento. Então, sendo assim, não é núcleo o meu verbo, é um predicado nominal. Isso. Uma delas está causando muita polêmica. Verbo? Causando. Não. Está. Não? Está causando, Está causando. Está causando uma locução. Isso, Pedro, arrumou aí. Está causando é uma locução. Onde eu tenho o meu verbo principal, causando, né? Eu sei o que significa causar. Sim. Sim. Então, o meu núcleo do predicado é o verbo causar, é um predicado verbal. A praça não é mero empilhamento de pedras. Verbo. É de novo. Se eu tenho o verbo eu sei que neste contexto aqui estou diante de um verbo de ligação, porque eu estou dando uma característica para a praça. Então, ele não é o meu núcleo, é um predicado nominal. Sim. E copie os predicativos. Então, quem é que frequentam... quem é não, né? O que complementa o verbo frequentam? A praça. Peraí, na letra B, copie o predicativo e indique seu... não, é só do predicativo do sujeito. Então, nós temos que ir para Fortaleza e para
A praça, só essas duas aqui que é para fazer. Então, copie os predicativos do sujeito e indique seu núcleo. Então, Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil. O predicativo é a quinta maior capital do Brasil. Isso. E qual que é o núcleo do sujeito? Capital? Não, o núcleo do sujeito. É que aqui eles fizeram duas perguntas. Qual que é o predicativo? A quinta maior capital do Brasil. E qual que é o núcleo? Ah, não, é núcleo daqui, tá certo. É, eu que me confundi. Capital. Ah, já fiz a outra, peraí. A praça não é mero empilhamento de pedras. Qual que é o predicativo do sujeito aqui da praça? Mero empilhamento de pedras. Isso. E qual que é o núcleo? Pedras. Não. Empilhamento. Empilhamento. Certo? Sim. Agora a gente vai lá para 50, que eu marquei para vocês fazerem e não era para fazer, porque fala de oração subordinada. Dá um instantâneo aí, por favor, para a gente mudar. Obrigada. Esse daqui, o exercício 2, não era para fazer, tá? Mas o 1 dava para vocês fazerem. Escreva uma frase que tenha predicado nominal. Ou seja, eu tenho que fazer uma frase que tenha o meu verbo de ligação. Falem uma frase aí para mim com o verbo de ligação. A flor é muito bonita. Sim, a flor é muito bonita. Você tem o verbo de ligação é, e muito bonita acaba sendo o meu predicado nominal. A professora está linda. Isso, obrigada. Também é um predicado nominal. Essa frase tá mais bonita, tá? Desculpa, Gi. Ai, a Rafa. Então, a 2 não era para fazer. Lembra que eu falei que isso daqui nós vamos ter somente presencial. Eu não vou fazer isso daqui com vocês à distância. Por quê? Para eu trabalhar com oração subordinada, é muito mais... um pouquinho, o raciocínio é um pouquinho mais... como eu posso dizer... Você tem que prestar muito mais atenção. Então, eu prefiro, na presencial, o dia que nós voltarmos, a gente faz as orações subordinadas. Então, não joguem os livros fora, que a gente vai fazer as subordinadas, tá? Até porque nós temos muitas subordinadas substantivas e o livro dividiu, colocou só 2 no primeiro, colocou acho que mais 2 agora no 2, e nós temos muitas outras. E aí a gente vê tudo junto, tá? Aí nós temos na 51, nós temos dois exercícios na 51. Na primeira, mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição. 12 vezes sem juros. Foi uma campanha publicitária de loja de eletrônicos. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é a. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Ou a letra E. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Qual letra que está certa? Exato, Pedro. Letra A. Aê, Rafa. Na 2. Ai, tiraram o instantâneo? Podem tirar aí, por favor. Obrigada. Na 2. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Saiu no portal da propaganda. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para a. Informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. C. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. D.
Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. E chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Tá errado, Pedro, não é a B de bola. Porque nós não estamos falando só de meninas, tá? É crianças, tanto meninas quanto meninos. Não é para informar as crianças vítimas de violência sexual, não. Não é a letra A. Não é a letra E. Vai sobrar duas. Ai, ai, ai. Ô, professora, é a B? Não. É a C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Vocês acertaram, gente. Vocês colocaram A, B, C, D. Acertaram. Aí. Conseguimos lá na última. Print da tela, por favor, para a gente poder ir para 52. Ô, Pro, mas isso ele dá a dimensão para uma criança do que é? Sim, porque você tem aqui, né, como se fosse um bicho, né? O que a criança tem? Aquela coisa de bicho-papão. Então você tem aqui um bicho. E a criança tem essa realidade que está trocada como pesadelo. Então, o pesadelo é a realidade da criança antes do sono. É o abuso sexual antes do sono. Então, por que a criança não pode ter o pesadelo enquanto está sonhando? Não, o pesadelo dela é real, é antes do sono. Então, para a criança entender que isso daí não é certo e que ela tem que denunciar. Então, por quê? O pesadelo não é uma... Entendeu? Porque o pesadelo não é uma coisa ruim, é uma coisa que ninguém gosta, né? A gente acorda com aquela sensação de que viveu aquilo. E a criança não acorda com aquela sensação, ela vive aquilo. Então, antes de de continuar com esse abuso, ela tem que entender que isso não é certo e tem que denunciar. Entendeu? Entendi. Já tiramos o print. Agora aqui. Eu vou pegar aqui no meu, que ficou tão pequenininho ali. Leia este anúncio. Mais de 84 milhões de brasileiros se vacinaram contra a influenza H1N1. O Brasil fez a sua parte e a diferença. O Brasil fez a sua parte e a diferença para a saúde da população. Os brasileiros fizeram a maior campanha de vacinação do mundo contra H1N1, dando um grande exemplo de cidadania e de compromisso com a saúde do país. Parabéns a todos os profissionais de saúde, vacinadores, voluntários, parceiros envolvidos e a toda a população que ajudou o Brasil a vencer mais um desafio. Mas lembre-se, o vírus da gripe pode estar em muitos lugares e é preciso continuar se prevenindo. Lave as mãos com água e sabonete, não compartilhe objetos de uso pessoal e ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço descartável. Quanto mais prevenção, mais proteção. Aí nós temos os símbolos aqui, né, para prevenção e quem é que fez, quem é que apoia isso daqui. Então nós temos as secretarias estaduais e municipais de saúde, SUS, Ministério da Saúde e Brasil, um país de todos, governo federal. Então, na primeira parte, e aí assim, querendo ou não, nós estamos vivenciando isso novamente, né? Um pouco não, bem pior, porque a influenza H1N1 não teve esse impacto que está tendo no nosso mundo, com esse número de mortes, mas estamos tendo essa mesma parte, né? Grife o título da campanha. Qual que é o título dessa campanha? Mais de 84 milhões de brasileiros se vacinaram contra a influenza H1N1. Exatamente, só essa primeira parte ali. E tem o subtítulo, né? O Brasil fez a sua parte e a diferença para a saúde da população. Tudo isso é o seu título. Porque título e subtítulo tem que ficar juntinhos. E aqui é a explicação, né? Então, o título da campanha é Daqui até População. E sobre o que trata essa peça publicitária? Exato, Heitor, sobre a vacinação contra a gripe H1N1. A Rafa explicou mais ainda quanto aos cuidados que tem que ter, número de pessoas que se cuidaram, isso mesmo. A Rafa já fez um livro. Obrigada, Gi. Bora. Qual o principal objetivo desse texto? E retire um fragmento que comprove sua resposta. Qual foi o principal objetivo? É falar, vamos todos vacinar? É isso que é o objetivo?
Não, não é sobre os cuidados. Lê o título de novo. Não é sobre os cuidados. Quem mais? Vamos ver, tem gente digitando. Sim, Heitor, tá certo que o Brasil fez a diferença, mostrar quantas pessoas já se vacinaram, isso. Quanto mais prevenção, mais proteção. Não. Então, noticiar o sucesso da campanha e parabenizar a população brasileira por sua participação. E aí nós temos o trecho que fala: a população brasileira fez a sua parte e a diferença para a saúde do Brasil. Vamos lá, Pedro Antônio digitando. Então, o que nós temos aqui no título? Mais de 84 milhões de brasileiros se vacinaram, o Brasil fez a sua parte. Estamos falando não para as pessoas se vacinarem, e sim, está sendo um agradecimento por todos que fizeram a sua parte de vacinar. Na 6, o que reforça a ideia de que a participação da população brasileira na campanha foi muito grande? Como que eu sei que a população brasileira teve um... Eu já ia falar um negócio que eu não posso falar. Como que eu sei que a população brasileira teve uma participação grande? Não adianta porque eu quero falar a resposta. Exatamente, Rafa, pelo número. A afirmação que mais de 84 milhões de brasileiros foram vacinados contra H1N1. E não simplesmente eles poderiam ter colocado, né? Um grande número de brasileiros foi vacinado, muitos brasileiros, a população, mas eles enfatizaram com o número 84 milhões. Isso dá um impacto, né? 84 milhões é muita gente, é muita vacina. Então, você tem que a ideia da participação brasileira, da população brasileira é o número 84 milhões. Quem foram as pessoas que participaram da realização dessa campanha? E aí? Quem que deu a vacina ou quem tomou a vacina? As duas coisas. Os brasileiros tomaram a vacina e quem ajudou foi o SUS, né? O Ministério da Saúde. Sim. Envolvidos em toda a população brasileira. Exatamente, todo mundo que está envolvido, tanto a população, profissionais de saúde, tivemos voluntários também, então todo mundo que foi envolvido nessa campanha. Com base na resposta anterior, reflita sobre a importância de elencar os parabenizados para cumprir com o objetivo principal do texto. Por que eles colocaram parabenizados? Eles colocaram parabenizados, né? E o objetivo principal do texto é agradecer. Por que parabenizados? Exato, Rafa. Foi o grande número de pessoas que ajudaram, colaboraram, tanto funcionários quanto a própria população. Nós temos várias pessoas envolvidas, então parabenizaram a todos, não esqueceram de nenhum, porque cada um fez a sua parte, a sua participação. Beleza, já tenho print, próxima. O que sugere a expressão destacada? Parabéns a todos os profissionais de saúde, vacinadores, voluntários, parceiros envolvidos e a toda a população que ajudou o Brasil a vencer mais um desafio. O que sugere esse mais um? Mais um desafio, a vencer mais um desafio. O que vem a ser isso? Epidemia? Não. Dá para você explicar mais, Pedro? Exato, Heitor, que já tivemos outros desafios. 10. Analise novamente o anúncio e descreva os elementos não verbais que o compõem. O que eu tenho aqui nos elementos não verbais? E a última questão. Já são 10 horas. A gente para na 10, então. O que eu tenho no meu elemento não verbal
na página 52. Desenhos, etiquetas. E o que está chamando bastante atenção? Imagens dos cuidados. As cores também chamam atenção, não chamam? Também. Então, nós temos no centro o cartaz vermelho e ao redor nós temos as etiquetas com cores verdes, amarelo, azul e branco. Beleza? Dá um print aí, a gente para na 10 e na próxima a gente continua, finaliza e começa o outro livro. Aê, obrigada, Gi. Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, Pro. Beijo. Beijo, até. Tchau, professora. Bom dia. Obrigada para vocês também. Não, Heitor, não vai ter na próxima semana aula de reposição. É só essas duas que são da semana passada, tá? Não tem mais. E eu não consigo deixar de compartilhar agora.